Continuando então, segundo ano, vamos lá. Nós acabamos de ver então sobre o Congresso de Viena, mudanças que queriam restaurar as monarquias e as elites da época, que é o clero e a nobreza. Obviamente que a burguesia não vai gostar disso, nós vimos isso, né? E com isso tem alguns ideais como os liberais que vão ser exaltados nesse momento para tentar de vez romper com o antigo regime, né, com os absolutistas. Então, após a gente passar essa parte teórica, o que causou o Congresso de Viena, agora nós vamos entrar nas ondas revolucionárias, né, da Europa do século XIX. Então, nada mais é que uma consequência do Congresso de Viena. Ah, professor, por que teve essas revoltas no século XIX? Consequência do Congresso de Viena. Os países tinham a sua elite burguesa, certo? Muitos países a burguesia já estava em ascensão, né? Em determinados países já estava em ascensão há muito tempo, né? Em outros, por causa do processo de industrialização mais tardio, demorou mais para conseguir sua ascensão. Mas, em geral, a burguesia já estava em ascensão na maioria desses países. E obviamente que essa resolução que o Congresso de Viena trouxe não agradou essa burguesia, né, desses países. Então, qual que vai ser a forma de lutar contra isso? É a burguesia começar a se organizar enquanto classe social, né? E também, obviamente, que nós vimos nas outras revoluções, eles acabam juntando com as reivindicações das classes mais baixas. Mas lembrando, a burguesia ela nunca apoiou a radicalização dos movimentos, tá? Porque ela achava que ela ia ser atingida com a radicalização, né? Que, queira ou não, ela tem propriedade, riquezas, né? Ela conseguiu sua ascensão por causa do seu poder econômico. Então, ela nunca apoiou a radicalização, mas precisava das populações médias e baixas justamente para conseguir que o seu movimento tivesse expressividade. Então, para número, né? Então, as revoluções liberais foram em resposta ao Congresso de Viena. Outro, aconteceu em 3 períodos diferentes, essas revoluções liberais. 1820, 1830 e 1848, tá? Esses 3 períodos teve grandes revoltas, né, liberais. Vamos falar o primeiro então, 1820. Ele aconteceu principalmente, né, esse início de 1820, aconteceu principalmente em Portugal, Espanha, Grécia e sul da atual Itália, ou seja, reinos italianos, né? Ainda não tinha unificado a Itália para a gente falar na Itália de hoje, tá? Então, o sul da Itália estava nesses movimentos burgueses, né, liberais. Só que acontece, por que, professor, que atingiu essas regiões que você acabou de falar? Primeira coisa que nós temos que pensar é que eram regiões menos industrializadas, então não teve aquele processo de revolução igual teve na França, Inglaterra, tá? Então esses países que eu citei, a industrialização foi mais tardia, mais demorada. Então foram se revoltar contra o absolutismo bem mais tarde. Outro, porém, é que essa população que estava se revoltando não tinha participação política. Em contrapartida, os outros países com a industrialização maior, obviamente que os ideais iluministas chegaram antes, já exigiram mais participação política, então eles conseguiram avançar mais no debate político, coisa que esses países foi mais tardio, tá? Então esses são os motivos para ter demorado um pouquinho mais. E outra coisa que esses revolucionários estavam exigindo, né, era justamente a alimentação do poder, tá? Das monarquias e também mais participação política. Era exatamente o que nos outros países que teve industrialização eles conseguiram mais rápido. Ah, professor, especifique então esses países que você falou em suas exigências. Então vamos lá. Espanha e sul da Itália, eles exigiam, os revolucionários,
liberais, eles exigiam exatamente isso, limitação do poder do rei, certo? Grécia, ela começou a lutar contra o domínio turco-otomano, do Império Turco-Otomano. Então ela estava buscando a sua independência e esse movimento, né, das revoluções liberais caiu à tona, né, veio também na Grécia. Outra região é os portugueses, isso foi mais forte e envolve o Brasil também. Porque se nós estamos falando em 1820, aonde que está a coroa? Tá no Brasil, né? E a Portugal, que foi atacado por Napoleão, ainda estava sem rei depois que cai Napoleão em 1815. Então, nesse processo de 1815 até 1820, os revoltosos começaram a exigir a volta de Dom João VI. Então, em Portugal estava todo esse movimento, né, que envolve a história do Brasil também. E o que eles exigiam em Portugal? Uma nova Constituição e o retorno da corte portuguesa, que eu já comentei com vocês, que eles foram para o Brasil em 1808, tá? E daí, eles começaram a exigir, né, a volta, uma nova Constituição, eles acabam conseguindo isso em 1822, né? E com isso uma data da independência do Brasil também. E voltou Dom João VI, criou-se uma Constituição. A partir desse momento era uma monarquia constitucional, coisa que muitos burgueses já estavam exigindo. E também foram ampliados os direitos e os deveres dos cidadãos. O Estado laico, que é consequentemente consequência do iluminismo também, né? Que separação da igreja e do Estado. E também os três poderes foram aplicados, né? Visão de Montesquieu, foram aplicados em Portugal, né? Que seria legislativo, executivo e judiciário. Então Portugal passou por uma experiência como essa, né? Da Revolução Liberal. Só que a França vai passar de novo por um processo de revolução. Não mais radical igual à Revolução Francesa, mas agora com um cunho mais liberal, né? Porque eu não falei para vocês que o Congresso de Viena fez voltar as monarquias absolutistas na França e na maioria dos países que passaram por revoluções? Então, na França acontece e novamente os burgueses vão exigir seu espaço. Isso acontece em 1820 na França, mas não tem muita repercussão. Em 1930, a França puxa o carro, né, para esse movimento se alastrar pela Europa inteira. Em 1830, começa a França a um processo de revolução burguesa, né, que é o liberal. Aí o que acontece? Os liberais, eles começaram a fazer banquetes para reunir suas ideias, para conversar sobre política e tudo mais. E qual que é a sua visão política dos burgueses e das classes que já têm um acesso a debate político? O fim do poder do rei. Então o que acontece? O rei vai lá e começa a pressionar esses banquetes, começa a pressionar o fim desses banquetes, desses debates políticos. Aí o que acontece? Começa a chocar os interesses entre o rei, né, e os burgueses. Isso em 1830. Então passa 15 anos desde a caída de Napoleão na França, tá? E esses 30 anos, vamos dizer que deu um gás para a burguesia se organizar e começar a se revoltar, né, para tirar o rei. Então começa a pressionar o rei, né? O rei Carlos X, que estava nesse momento, em 1930, e conseguem tirar o rei, né? Ele é deposto por essas reivindicações. Outra coisa, ele juntou a força, né? A burguesia juntou a força com a pequena burguesia e com os populares. Daí conseguiram depor o rei, certo? E quais que eram as reivindicações deles, né? Era o fim do absolutismo, correto? Que a gente já deixou claro isso nas falas. E também eles queriam a liberdade de imprensa, né? Para expor suas visões e tudo mais. Coisa que o rei acabou tirando por causa do fim dos banquetes que eu já comentei com vocês, né?
Outra coisa que ele fez também para calar ainda mais a burguesia antes dele cair, né, o Carlos X, foi dissolver a Câmara, então, dos deputados na França. Então isso tirou ainda mais o poder da burguesia e fez ela se revoltar, juntar o poder junto com a pequena burguesia e com as classes populares e depois o rei, certo? Carlos X. Aí quem assume? Luís Felipe I. Só que daí ele já aceita uma certa submissão à alta burguesia, correto? Então, a burguesia entra em um acordo com ele, porque lembrando, não falei para vocês que para ajudar a depor o rei, a burguesia contou com o auxílio das classes populares? Assim que coloca o Luís Felipe I no poder, a alta burguesia fala, não podemos radicalizar o movimento, vai parar por aqui. Então o que Luís Felipe faz? Luís Felipe I reprime as classes populares. E ele faz mudanças que vai privilegiar então a alta burguesia, correto? Então Luís Felipe ajudou nos ideais burgueses da época, tá? Outra coisa que nós temos que falar dessas revoltas de 1830 é que elas se espalharam. Começou na França, que a gente acabou de falar o exemplo, mas ela foi também para a Polônia, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Suíça e Bélgica. Então, cada uma com as suas características particulares, mas tiveram movimentos em cada um desses países que, vamos dizer que com suas características independentes, né? Porque em alguns lugares ajudou para levar a independência do país, outros lugares levou à ascensão da burguesia. Então, as revoluções liberais espalharam, mas acabaram sendo características diferentes em determinados países, tá? E vocês viram que eu falei outros países de novo, que participaram de 1820 e agora 1830 participaram de novo, certo? Então, realmente, foi uma mudança gradual. Em 1820 pode ser que não conseguiu tantas mudanças, então eles continuaram com as revoltas liberais, tá? E queira ou não, era da elite, né? Eles usam mais as classes populares para número, mas as mudanças efetivas são feitas mais para a burguesia, correto? Ah, professor, qual era as reivindicações das revoltas de 1830? Ó, derrota da aristocracia, né? Que é a nobreza e o clero que voltaram com o Congresso de Viena, querem tirar o privilégio deles de novo, dessas populações, dessas elites que se beneficiam com o rei, e também eles reivindicam as ideias liberais, né? E com isso, com o sucesso das revoluções burguesas, eles conseguem colocar o projeto burguês, né? Projeto político burguês é aplicado nesses países. Então a burguesia realmente ganha o poder novamente. Só que o que acontece com essa revolução de 1820 e 30? A classe operária também ganha visibilidade. Ela começa a ter o seu espaço. Então é importante a gente destacar que a classe operária, apesar de não ter as suas reivindicações aceitas, por causa que a burguesia sempre limitava, né, o avanço dessas revoluções para não radicalizar, então a classe trabalhadora, às vezes, o que ela sentia de mudança era bem pequeno, né? Mas essas revoluções ajudaram na organização dela, né? Para ela ter uma consciência dos seus interesses, vamos dizer, uma consciência de classe. O trabalhador agora se enxerga como classe social e com isso consegue determinar as mudanças que ele quer com mais facilidade, tá? Próximo tema, que vai ser na próxima videoaula, é 1848, a última revolução burguesa que faltou. E eu já volto com ela, tá bom? Já volto.